Olá, estudantes do curso de Filosofia da Religião do Instituto São Boaventura. Começamos agora então a nossa quarta videoaula do curso, seguindo aquele programa que foi estabelecido lá no início. Posso dizer para você que na aula de hoje nós começamos a penetrar o coração do nosso curso. E nós vamos ver o quanto tudo que nós refletimos até aqui foi importante para que a gente possa ter um instrumental de aprofundamento para entrar nas questões principais que se seguem daqui para frente. Na aula de hoje, nós vamos refletir propriamente a questão da finitude e da transcendência, ou melhor, a experiência do homem com a sua finitude e a sua capacidade de transcendência. E, lembro, o convite é que você siga essa aula e que ela te dê um instrumental não apenas do ponto de vista intelectual, mas que você faça esse curso, essa reflexão, essa videoaula, sobretudo em primeira pessoa, em perspectiva existencial. E aí sim você vai conseguir penetrar o modo com que nós pretendemos seguir o nosso curso e com certeza refletir não só a realidade à sua volta, mas pensar a sua própria existência e a vivência da religião e a análise da religião e a reflexão sobre a religião de um ponto de vista muito interessante. Vamos então, para nos situarmos aí, para o programa do curso que foi apresentado para vocês lá no início. Então nós já vimos aí a introdução, o itinerário para Deus, a liberdade na existência e a religião, e na aula de hoje, como eu disse, a finitude e a transcendência. Então hoje nós vamos falar sobre 3 argumentos desse terceiro argumento principal. A existência, o ser, a liberdade finita, o seu limite e abertura, o problema da finitude e a questão metafísica. Vamos deixar aí para a próxima videoaula somente a questão da transcendência e da religião, que na verdade vai ser uma introdução ao que vamos tratar no próximo argumento, que começamos a pensar a religião enquanto tal. E vocês vão entender o porquê que nós fizemos esse percurso até aqui, para não começarmos assim de bate-pronto pensar a religião, sem antes termos refletido a questão principal fundamental, sobre o qual ponto de vista nós vamos refletir sobre ela. Isso é muito importante para não cairmos em reducionismos, em dualismos. E, sobretudo, na aula de hoje, nós vamos entender, talvez aqui seja o objetivo que eu gostaria que você acompanhasse a aula de hoje, tentando intuir essa resposta, o porquê que hoje em dia, na cultura de um modo geral, pensamento parece antônimo de religião, ou crença parece ser um antônimo de razão, como se para ser uma pessoa racional, uma pessoa evoluída intelectualmente, tenho que deixar a religião de lado. Como foi que a religião se tornou inimiga da razão? Nós já falamos disso anteriormente no nosso curso. Na aula de hoje, o meu objetivo é que você compreenda como esse processo se deu paulatinamente. Como uma sugestão também, para que você entenda ainda mais essa aula, eu vou colocar aqui no canto da tela, aqui, um link para uma aula de metafísica que tem nesse canal, que fala um pouco também de como o conceito de metafísica foi mudando ao longo do tempo. Mas com os argumentos que nós vamos refletir na aula de hoje, vai ser possível a sua compreensão. Ok? Voltamos aí, então para os nossos slides, a fim de que possamos caminhar juntos. Bom, a questão da finitude e da transcendência, nós vamos começar refletindo sobre a questão da existência e do ser. Nós falamos muito sobre a questão da existência na aula anterior. E nós vimos ali o como nós devemos pensar a existência de modo correto, de um ponto de vista metafísico, não fazendo uma metafísica sobre coisas eternas, mas pensar o ser na nossa existência. Não vou retomar esse argumento, porque trabalhamos isso muito na aula passada. Bom, mas é importante nós pensarmos como, da modernidade para cá, então desde lá do século XVI, foi se esquecendo de pensar o ser em comunhão com a existência. Aquilo que nós falamos na aula passada. É como se pensar existência ou metafísica. E vimos na aula anterior que, na verdade, devemos pensar existência e metafísica.
Por um motivo muito simples. Eu não tenho como pensar a existência se não for numa perspectiva metafísica, mas da metafísica correta, a metafísica que nasce com uma reflexão do ser, porque a existência se descobre no ser e é justamente existindo que o homem percebe o ser. Isso tudo pode parecer muito conceitual agora, mas tenho certeza que no final da aula de hoje isso vai ficar claríssimo para você. Voltamos aqui aos nossos slides. Bom, apenas para tratar aí autores de referência, são muitos outros que falam disso também. Mas nós vamos trabalhar isso na aula de hoje em Agostinho, Descartes, Kant e Nietzsche. Assim, no nosso curso de Filosofia da Religião, nós podemos retomar também o pensamento desses que foram grandes filósofos. É verdade que tudo que eu vou falar de Santo Agostinho vale também para todos os filósofos, sobretudo aqueles cristãos de todo o período medieval. Santo Anselmo, Santo Ambrósio, Santo Tomás de Aquino, Boécio, tantos outros, tá bem? Nós escolhemos Santo Agostinho por ele ser muito representativo nessa questão. O mesmo vale para Descartes e todos os pensadores que vieram depois dele, mas Descartes muda o prisma, ele muda o paradigma, nós vamos ver isso agora também. E Kant, e finalmente e Nietzsche. E depois de Nietzsche nós podemos ver que o prisma, a visão da religião, ela é aquela mais atual, é aquela que nós temos nos dias de hoje. E não apenas Nietzsche, mas Marx, Karl Marx, Feuerbach, Freud, Foucault, outros menos conhecidos talvez aqui no Brasil, como Derrida. Nós vamos entrar nessa seara toda hoje e você vai entender. Eu escolhi Nietzsche porque penso como Heidegger que Nietzsche é o auge do pensamento alemão desde Kant. Prometi isso na aula passada e hoje tenho certeza que vai ficar mais claro para você. Vamos adentrar agora esta seara finalmente, conforme prometi. Bom, quero chamar com você esse processo de esquizofrenia da razão. Bom, o que seria esquizofrenia? É uma razão enlouquecida, vamos assim dizer. Né? Não quero me ater ao fenômeno da esquizofrenia do ponto de vista da psicologia, tá? Mas parto aqui do que a gente tem do senso comum também, de algo esquizofrênico. O esquizofrênico não é propriamente algo sem fundamento, mas uma razão que está enlouquecida, que não está no seu lugar. Não se pode falar que a partir da modernidade não houve mais um pensamento racional. Pelo contrário, há uma retomada muito grande do racionalismo. Só que, junto com a reflexão de uma colega minha, professora dessa matéria também, que eu citei para vocês lá na introdução do nosso curso, a professora Maria Cecília, nós vamos chamar de esse processo de esquizofrenia da razão moderna. E vamos tentar entender agora, nos próximos minutos, como esta razão, a partir da modernidade, ficou esquizofrênica. Bom, aqui nós temos um quadro, eu gosto muito desse quadro, porque ele traz aí um sistema cartesiano muito familiar a todos nós. Lembre-se aí de quando você começou a estudar isso aí por volta lá da sexta, sétima, oitava série. Eu me lembro que a primeira vez que fui apresentado ao sistema cartesiano, se eu não me engano, foi na sexta série. E vamos lembrar que quem inventa o sistema cartesiano, por isso tem esse nome, foi René Descartes. Só que Descartes, antes de ser um matemático, ele é propriamente um filósofo. E ele desenvolve a sua matemática justamente como um reflexo da sua filosofia. É claro que nós não estudamos isso no ensino fundamental, mas aqui no nosso curso vamos retomar esse pensamento que você já estudou também, espero, em História da Filosofia. Considerando aí como aparece para você esse sistema cartesiano, vamos considerar que a seta que sobe para cima, onde está escrito aí essências, seria o pensamento racional ou o conhecimento inteligível, ok? A seta que vai na horizontal seria a nossa experiência sensível, vamos chamar assim, o nosso conhecimento experimental. Aquele, como está escrito aí, empirismo, conhecimento é essencialmente indutivo. Então, a seta que vai na vertical
seria o conhecimento inteligível. E a seta que vai na horizontal seria o conhecimento sensível. Bom, tudo isso, até René Descartes, é muito tranquilo. Se você estudou, por exemplo, a teoria do conhecimento aristotélica e atomista, você vai ver que o conhecimento intelectual começa a partir dos sentidos. Aqui mesmo no canal tem uma aula muito interessante sobre isso no curso de teoria do conhecimento. Então, para Aristóteles e Santo Tomás, o conhecimento humano começa a partir dos sentidos, mas ele não para ali. A partir dos sentidos externos, tudo isso é reelaborado, reconfigurado nos sentidos internos, sensíveis próprios, comuns. Vamos utilizar uma linguagem para quem está familiarizado com a teoria do conhecimento tomista. Tudo isso é reinterpretado e reelaborado. E o conhecimento intelectivo não nasce puramente da razão, do intelecto, como vai pensar Descartes, e eu vou explicar para você agora. Não. Tudo que está no intelecto passou antes pelos sentidos. Com Descartes, essa lógica começa a ser invertida e é isso que eu quero que fique claro aí para você. Bom, como o processo, a essa linha que está na diagonal, esquizofrenia da razão, como isso começa a acontecer? Essa divisão operada artificialmente pela razão, identificada só ao pensar. É o cogito cartesiano, ou o penso logo existo. Bom, primeiro, ele considera aí na linha que está na vertical o númeno, o logos, a razão, os conceitos, o pensamento, ainda que o noúmeno, né? O númeno não é um conceito propriamente cartesiano, mas para ele a essência das coisas, aquela essência que você estudou no curso de metafísica, a essência é o quid da questão, o de cada coisa, aquilo que faz com que uma coisa seja que é, aquilo que ela realmente é, só é possível vindo da razão ou tendo como ponto de partida a razão por ela mesma. Então é como se a essência só existisse na razão, não existe propriamente na coisa, tá? Não existe propriamente no objeto conhecido, é simplesmente conceitual. Por isso que Descartes é um racionalista, para ele a essência está na razão. Bom, para o empirismo, na seta aí que está na horizontal, o contrário. Né? A essência das coisas está na experiência empírica do ser humano. E o conhecimento é essencialmente indutivo, ou seja, nós só conhecemos aquilo que nos vem pelos sentidos. Mas, desde a modernidade, nós vemos que o racionalismo vai estar sempre em tensão aí com o empirismo. Inclusive, o empirismo posterior a Descartes, aquele empirismo inglês que vem com Hume, David Hume, agora está me fugindo aqui outros autores, daqui a pouco eu falo para vocês. Ele vem como uma resposta a essa retomada racionalista cartesiana. Né? Vem equilibrar a atenção. Não, mas peraí, não é, o fundamento do conhecimento não está somente na razão. Então, o empirismo vem como uma resposta justamente a quê? A que o conhecimento nasce também da experiência. E essa tensão que já havia sido resolvida lá por Aristóteles e retomada depois por São Tomás, surge novamente a partir da filosofia moderna, ou da idade moderna, ou da história moderna. E aqui nós vemos apenas como Descartes é o ponto fundamental dessa reflexão. Por quê? Por um motivo muito simples. Descartes, em busca das ideias claras e distintas, ele rompe com toda a tradição anterior. Descartes vai dizer que para que você conheça, ele vai dizer o seguinte, né, retomando aqui um pouquinho de história da filosofia, que tudo o que os pensadores trouxeram então não produziu certezas, só produziu mais e mais dúvidas. Qual é o contexto que Descartes vive? É um contexto de muitas incertezas, o contexto do pensamento, mas também sociológico. É um período de grandes descobertas, de mudança de paradigma científico, de descoberta de novas terras, que vai vir logo em seguida, de novas descobertas religiosas, de surgimento de uma nova religião ou de um rompimento de uma nova religião. Então é um contexto de muita confusão. E Descartes, ele quer estabelecer um método de fazer filosofia que seja parecido com o método matemático, porque para ele
A matemática é aquela ciência que não deixa dúvida. Ela é muito exata. 1 e 1 é 2 e não tem conversa. Então ele quer propor o modelo ou o método matemática para reflexão também metafísica. E é por isso que ele quer partir de um paradigma que seja totalmente racional. Ou seja, por não confiar nos sentidos, por não confiar na experiência advinda dos sentidos, ele busca um fundamento que seja na razão. E o fundamento desse pensamento é essa premissa fundamental do cogito ergo sum. Eu penso, logo existo. Mas ele vai dizer que para que isso seja possível, é necessário romper com tudo o que se tinha conhecimento até então. Porque não se chegou a certezas, se chegou a muitas dúvidas. E botando a razão como este paradigma, como ponto de partida, nós vemos que a razão começa a ficar esquizofrênica. Por quê? Como dizia Aristóteles, eu falava agora há pouco, não tem nada na razão que não tenha vindo antes pela experiência. Quando você rompe esse processo, ou você inverte a lógica, como se a razão fosse o fundamento da existência, o que acontece? Você perde essa conexão entre ser e existência. E isso vai culminar lá em Nietzsche, em a religião como obscurecimento do ser, como uma dualidade absoluta. Vou explicando passo a passo a partir de agora como isso acontece. Vamos em frente. Bom, aqui uma linha do tempo que já foi apresentada lá na aula inaugural para a gente poder ir se situando, né? Quando a gente fala de fase iluminista, o iluminismo que vai vir ali no final do século XVII, início do século XVIII, ele tem um ponto de partida aí no século XVI, vamos assim dizer, no século XV e XVI, quando surge a modernidade, tá bem? Apenas para você se situar. Aqui aparece, né? Eu tinha falado para vocês de Hume, mas vem os outros empiristas também. Bom, aqui a gente situar na linha do tempo, ok? Vamos em frente. Como esse processo se deu? Bom, durante todo o período medieval, a fé e a razão caminhavam juntas, por um motivo muito simples. Inclusive está escrito lá na Sagrada Escritura, vamos considerar de fé ocidental, tá? Portanto, fé cristã. Na carta de São Pedro diz, é necessário dar razão da própria fé. Então, os primeiros cristãos nunca viram a própria fé como inimiga da razão. Pelo contrário, era necessário dar razão, dar uma explicação racional da própria fé. São Paulo faz isso, por exemplo, quando vai pregar em uma cidade ateia, ele diz, vejo vocês gregos em tudo são muito religiosos, existe um templo para cada deus, e nessas minhas caminhadas vi também, né, o templo ao Deus desconhecido, então é desse Deus desconhecido que eu quero vos falar. Paulo fundamenta muito racionalmente a sua fé, e ele faz essa conciliação entre toda a tradição judaica do Antigo Testamento e o cristianismo. E os primeiros padres da igreja têm isso muito claro. Por isso, essa redescoberta da filosofia clássica grega, de Platão, Aristóteles e todos os outros no cristianismo, é uma coisa muito natural no início do cristianismo e dura por mais de 1000 séculos. E aí escolhi para vocês Santo Agostinho como símbolo de todo esse período. Por quê? O crer para entender e entender para crer, que inclusive inspira o nome do nosso canal, é um pressuposto básico. A razão precisa entender aquilo que ela acredita, aquilo qual ela deposita o sentido da sua existência. Fé e razão, portanto, são asas, né, ou, como posso dizer, são braços de um mesmo corpo. Não são inimigos de modo nenhum. Não existe fé sem razão, não existe razão sem fé. Elas são amigas e caminham juntas, seja na tradição filosófica, teológica, como na própria organização social até então. Este paradigma, que dura mais de 1000 anos, só vai ser rompido com Descartes, porque o paradigma cartesiano é o cogito ergo sum. Penso, logo existo. Então, a partir de Descartes, há uma separação entre fé e razão. Portanto,
a razão e a fé que andavam juntas no período medieval vão se separar a partir de Descartes e com outros pensadores religiosos, por exemplo, como Lutero, Calvino e todos os posteriores. Veja, elas não são opostas, tá? Elas simplesmente são paralelas. Elas caminham na mesma direção, porém seguem caminhos diferentes. O próprio Descartes é um cristão muito fervoroso, é um cristão católico fervorosíssimo, mas ele percebe que o quê? Que a fé e a razão têm métodos diferentes e para fugir da confusão é necessário separar os âmbitos. O fundamento da verdade é a razão. A fé se ocupa de outras coisas. Então, inclusive, ele procura provar racionalmente a existência de Deus. E ele dá algumas provas metafísicas, porém, não é mais uma metafísica a modo aristotélico, que parte do conhecimento do sensível para chegar ao suprassensível, parte somente da razão. E ele chega a provar que Deus é o fundamento do pensamento. Por quê? Eu constato que existo quando me dou conta do que penso. E olha aqui a sutileza. Olha como a partir daqui é que há essa separação entre metafísica e existência. Em Aristóteles, em Santo Tomás, eu descubro a existência quando me dou conta do quê? Ou melhor, desculpa. Eu me dou conta do ser na existência. Uma coisa não pode ser pensada separada da outra. É o homem que existe que, fazendo metafísica ou buscando as causas e os primeiros princípios de tudo que ele observa na realidade, é que ele encontra o fundamento desse ser. Mas o seu ponto de partida é sempre o mundo real, o mundo ao qual ele tem contato. É justamente no contato com este mundo sensível que ele percebe que pode objetificar essa relação, que pode pensar a relação, pode inclusive pensar quem ele mesmo é, qual o fundamento da sua existência, para onde ele a direciona. Em Descartes, o paradigma muda. Ele vai pensar a existência somente como? Quando se dar conta que é capaz de pensar. Então, a razão é o ponto de partida e não a experiência. A razão é descoberta onde? A razão é descoberta, ou melhor, a existência é descoberta a partir da razão. E aí, a partir daí, existência e metafísica, podemos dizer que é uma grande ruptura. Se antes havia uma metafísica do ser na qual se descobre a existência, agora é o contrário. A metafísica, ou a reflexão sobre o ser, se dá depois da existência e não o contrário. Então, o fundamento deixa de ser a experiência, o contato com o mundo real, para ser o render-se conta de que eu penso. O fundamento, portanto, da existência é a minha razão. Onde está o problema disso? Se o fundamento do que o que existe na realidade é a minha razão, a perspectiva fundamental e o ponto de partida de qualquer outra reflexão é a minha razão. Porém, por que isso é contraditório? Porque o mundo existe independente de eu pensá-lo. Eu me dou conta do mundo a partir da minha experiência com ele, mas independente disso, o mundo existe. Então, não é a razão que objetifica a experiência. É o contrário. É a experiência que é percebida pela minha razão. E aqui, essa inversão aqui, por isso que está nesse quadro Santo Agostinho e Santo Tomás. Um representando toda a modernidade e o outro todo o período medieval. Essa ruptura, esse novo surgimento, esse novo paradigma científico faz com que nós caiamos naquilo que vai culminar em Nietzsche como uma separação absoluta ou uma inimizade aparentemente irreconciliável entre fé e razão. Mas repito, essa nunca foi a intenção de Descartes, ok? Indo para o próximo slide, Kant, eu dizia para vocês anteriormente, que é o auge do pensamento moderno. Podemos dizer que Kant é o último moderno e também o primeiro contemporâneo. O que Kant vai dizer? Que a religião é o conhecimento subjetivo de todos os deveres como ordens divinas.
Kant também é um homem muito religioso. Ele também não tem a intenção de fazer da razão uma inimiga da fé. Tá? Esta é uma consequência dos seus intérpretes e, sobretudo, uma separação absoluta. Aquele caminho paralelo começou a ser traçado em Descartes, daqui em Kant ele vai se alontanando cada vez mais, vai se tornando mais longe. Em Descartes ele ainda está aqui, um como fundamento do outro. Em Kant a separação se torna tão absoluta a quase perder de vista, ainda que ele seja muito religioso. E nós vamos ver que em Nietzsche finalmente se tornam totalmente caminhos opostos. Eu quero ler para você alguns trechos do pensamento de Kant para você entender o que quer dizer essa afirmação. A religião é o conhecimento subjetivo de todos os deveres como ordem divina. Você já ouviu falar com certeza de imperativo categórico kantiano. Para Kant, a ética ou a moral é baseada no dever. O dever pelo dever, um dever que pode ser percebido pela razão. E a religião nada mais é do que a aceitação racional desses deveres. E numa perspectiva agostiniana é o contrário. Os mandamentos nada mais são do que uma tradução, uma percepção do sentido da própria existência. Por isso que o mandamento de Deus, em toda a filosofia medieval, ou a própria experiência religiosa e ética, não só ela não vai contra a natureza do homem, como ela é um transbordamento dessa experiência. O homem que se dá conta do sentido da sua existência, que busca o bem, um bem que pode ser percebido nessa relação homem e realidade, homem e alteridade, como falávamos nas aulas anteriores. Portanto, o mandamento nada mais é do que um transbordamento disso. Aqui em Kant vai dizer que não, que na verdade a religião pode perceber racionalmente o mandamento, mas é uma imposição totalmente racional. E quando você separa assim de tal forma, você vai vendo que a fé e a razão vão se tornando cada vez mais distantes. E como foi que Kant chegou nessa concepção? Quero ler aqui para você alguns trechos do pensamento da Crítica da Razão Pura de Kant. O estado de espírito diante de tudo isso não é o da convicção que temos quando conhecemos alguma coisa. No conhecimento, nossos juízos são passíveis de serem verificados na experiência, o que nos dá a certeza de que são verdadeiros. Mas ao postularmos a ideia e mesmo a existência de Deus, não estamos tratando de uma ideia a respeito da qual podemos ter a certeza do conhecimento, isto é, que diga respeito a alguma coisa dada à nossa sensibilidade. Pois, por tudo que vimos, o sistema estabelecido só é possível porque podemos pressupor a liberdade, ou seja, ele é decorrente da possibilidade racional, da instauração de um domínio suprassensível do qual faz parte uma espontaneidade que determina a nossa ação. Veja como já há aí uma separação tão absoluta que ela ainda não é oposta, mas é um distanciamento tão grande que nós podemos dizer que a fé, ou da qual fala Kant, se reduz a um simples sentimento, a uma experiência de mistério, a qual a razão pode pensar, sem dúvida, mas ela não influencia diretamente enquanto descoberta. O homem pode pensar a sua relação com Deus, mas é como se o sentimento, a fé verdadeira, é uma fé que emerge de uma experiência sentimental a qual a razão não tem um lugar propriamente. Então, para ele, aqui citando mais uma vez, a religião é o reconhecimento subjetivo de todos os deveres como ordem divina, como está aí no slide para você. Então, esta ilusão que o homem tem é religiosa. Por quê? Quanto aos deveres verdadeiros, ou seja, o dever de obedecer às boas máximas morais, aquelas que são descobertas pela razão, os imperativos categóricos que falam Kant, como por exemplo, age de tal forma age de tal forma de que cada ato singular possa ser maximizado universalmente.
essa é uma máxima que se percebe racionalmente, ou seja, para Kant, o imperativo categórico ele nasce da razão, ou seja, para que algo seja considerado verdadeiro e se imponha existencialmente na vida do homem, tem que ser racional. Então, a ética do ser se torna uma ética do dever. E esses deveres verdadeiros nada mais são do que uma tradução daquilo que o homem percebe racionalmente. E a religião e o mandamento de Deus é uma outra experiência. Ainda que esteja de acordo, o imperativo categórico não vá contra o sentimento religioso, as suas fontes são completamente diversas. Então, onde o homem pensa a sua vivência religiosa com Deus? A partir do sentimento que é a fé. E a razão se descobre de uma outra maneira. Então, essa separação que começou lá em Descartes vai se tornando tão distante, a perder de vista. E para Kant, o que é a igreja? A igreja é fundamentalmente um povo de Deus unido de forma invisível por sua adesão à religião verdadeira. Há, contudo, uma diferença essencial entre essa eclesiologia de Kant e aquela tradicional que imperou em todo o período medieval. E ela é de uma índole, sobretudo, protestante. Por quê? Essa igreja visível, essa igreja composta pelo povo de Deus, agrupada em igrejas, elas traduzem essa experiência religiosa como um mistério, mas um mistério num sentido quase supersticioso, não aquele que brota de uma experiência de maravilhamento do homem em relação ao transcendente, quando o homem busca refletir sobre o sentido da sua própria relação com o outro. Ok? Voltando, e finalmente Nietzsche, essa distância se torna oposição. Ele vai dizer simplesmente que a fé não move montanhas. Na verdade, a fé cria montanhas. A frase clássica de Nietzsche, que todos conhecem, é que Deus morreu. Deus está morto, que nós o matamos. E por que eu dizia para vocês que Nietzsche é o auge do pensamento alemão, e diria eu, o auge da filosofia a partir de Descartes? Se não tivesse existido nada antes de Descartes, diria que Kant é o auge desse pensamento, considerando como pressuposto aquele penso logo existe. Por quê? Essa dualidade, essa dicotomia entre fé e razão, que era uma coisa que caminhava junto em Santo Agostinho, se separa em Descartes. E se você pensa assim dualisticamente, a distância vai ficando tão grande que é muito fácil perceber uma como inimiga da outra. É o que aparece em Nietzsche. E por isso a frase dele que diz assim, que só acreditaria num Deus que dança. Com o que ele quer dizer com isso? Ele acreditaria num Deus que dança? É quase como assim um reencantamento com uma religião que parta da existência e não de uma reflexão subjetiva, eterna, uma metafísica descolada da existência que nós falávamos na aula anterior. Então, é quase que um apelo, porque o ser tem que ser vivido e descoberto nesse mundo. É o que propõe Nietzsche. E Nietzsche faz isso com muita poesia. Ele é um filólogo, ele escreve muito bem. Nietzsche, nós vemos muito Nietzsche como niilista, com aquele que nega todos os valores, mas ele pode ser pensado, inclusive esse seu niilismo, de uma outra forma. Nietzsche como um apaixonado pela vida. Por qual vida? Por esta vida, que é a única que nós temos, vai dizer Nietzsche. Se existe outra vida, nós não podemos saber. Isso começa a ser dito como? Com Kant. Então, Kant é o auge do pensamento a partir de Descartes, e vai dizer Heidegger, Nietzsche é o auge do pensamento a partir de Kant. Então, quando você separou a fé e a razão como se fossem âmbitos distintos, isso aconteceu lá em Descartes, isso foi se distanciando cada vez mais no período moderno, até que em Nietzsche e no início da filosofia contemporânea se tornam completamente paradigmáticos. Eu recomendaria para vocês uma leitura muito interessante. É um livro que inclusive se encontra aí, vocês podem encontrá-lo na internet em PDF.
E é muito baratinho também, um livro publicado pela Paulus, do, deixa eu achar o nome dele aqui, Mauro, vamos dar os devidos créditos aí, ao Mauro Araújo de Souza. Eu fiz um curso com ele há 2 anos atrás, um curso de especialização em Nietzsche, Foucault e Derrida. E o livro dele se chama justamente assim, A Religião em Nietzsche. Ele cita, eu acreditaria somente num Deus que soubesse dançar. Nesse livro, o Mauro, que é um dos grandes especialistas em Nietzsche hoje no nosso país, ele trata justamente dessa questão. Quem é que matou Deus e decretou o fim da religião? Isso sempre é atribuído a Nietzsche, mas como essa interpretação se deu em Nietzsche? Então Nietzsche, na verdade, ele é um provocador, mas ele está fazendo aqui muito mais uma ironia. Infelizmente, Nietzsche é muito pouco compreendido hoje em dia. E nessa obra, ele fala um pouco disso. Se nós pensarmos a religião como um religar, né, um religar do homem com Deus, isso é um começo para justamente se entender aquilo que na verdade é mais determinante. O que é religado? Qual é essa religação possível? Então, o que se propõe numa nova metafísica, e no final da aula de hoje nós vamos falar em autores que fazem isso, é o contrário. É pensar uma metafísica que seja de novo existencialista. Uma metafísica que pense o ser, mas na existência, e não o contrário. E Nietzsche pode ser estudado nessa perspectiva. Por isso que não tem que ter medo de estudar Nietzsche, desde que você compreenda profundamente a sua crítica. Aqui citando o prefácio do livro do professor Mauro, escrito pelo Frederico Piper, professor doutor do Departamento de Ciências da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora, ele vai dizer assim: a metafísica tem por finalidade tornar a vida mais fácil. Deus como centro estruturador, como fundamento seguro e imóvel, permite a organização do espaço, do tempo, da razão e da vida social. No entanto, como viver depois da morte de Deus? Aqui é justamente o que eu quero mostrar para vocês que é o contrário. É o contrário dessa perspectiva. Deus não é simplesmente um centro estruturador e um fundamento seguro e imóvel. Você pode pensar dessa forma, mas se você pensa existencialmente, a descoberta disso não se dá lá na eternidade, mas nesta vida, ok? Então, passando aí esse fio condutor, espero que você esteja conseguindo se situar no nosso curso. Não se preocupe se está parecendo muito difícil, de tanto nós falarmos e retomarmos esses argumentos daqui para frente, vai ficar cada vez mais claro para você, ainda na aula de hoje, ok? Seguimos adiante. Muito bem. Fé ou razão? Né? Aí na imagem que está no slide, mostra justamente que a partir de agora se tornaram opostas. Como reconciliar? Como dar esse passo do reencontro da fé e da razão? Aquele que era possível lá em Santo Agostinho. Mas não adianta a gente querer estabelecer esse caminho com uma linguagem que seja medieval ou uma perspectiva medieval. Por quê? O mundo mudou. O ponto de partida da reflexão é outro. E nós vamos ver que existem muitos caminhos para essa reconciliação. E a filosofia contemporânea retoma isso. E hoje em dia nós podemos observar uma nova descoberta da religião, uma nova descoberta do sentimento religioso, o que não significa uma volta das pessoas a uma religião cristã, por exemplo, mas uma descoberta de novas modalidades de religiosidade. Como pensar tudo isso reconciliando a razão e a fé? Porque ao mesmo tempo que surgem novas religiosidades, quando essa religiosidade é descolada da razão, ela cai muito facilmente em fundamentalismo. E nós vemos que isso acontece muito no século XX. Como pode, em nome de Deus, alguém fundamentar uma experiência terrorista, por exemplo? Como que pode alguém pregar, a partir de um sentimento, de um fundamento religioso, o desprezo à vida? Ou
como defender a vida de modo fundamentalista sem que seja uma reflexão do sentido do ser. Então, essas novas religiosidades, o homem quando cai no vazio existencial contemporâneo, sobretudo no pós-guerra, ele não nega, nós não vivemos propriamente num tempo de ateísmo. Nós vivemos num tempo de subjetivismo religioso. E nós vamos ver nos próximos argumentos do curso como isso se deu, como esse obscurecimento, né? Essa palavra hoje é muito carregada, né? Há quem diga que é uma palavra inclusive racista. Então vamos ver como o esquecimento da razão numa perspectiva religiosa fez com que a religião se torne muitas vezes fundamentalista. Por que o fundamentalismo é contra a religião? Justamente porque não se separa a fé e a razão. São como duas asas que elevam o homem para Deus e para o âmago do sentido da sua própria existência. Então, é nessa retomada, por isso que eu dizia que a aula de hoje nós vamos entrando no coração do nosso curso. Então, fé ou razão? O que nós vamos perceber, na verdade, é como reconciliar a fé e a razão. A partir do quê? De algo que nós já falamos no nosso curso. A partir da liberdade finita, quando o homem percebe que a sua liberdade é finita, é quando ele percebe também que pode abrir-se a essa liberdade, pode construir essa própria liberdade, mesmo reconhecendo que essa liberdade tem também um limite. E assim vamos indo à parte final da nossa aula de hoje. Nos próximos minutos nós vamos fechar tudo isso que nós falamos e retomar alguns argumentos para que você compreenda. E aqui eu vou utilizar muito, aliás, vou fazer eco ao que faz o professor Romero naquele livro que indiquei para vocês lá no início, livro O Homem e o Mistério de Deus, e também no livro Finitude e Transcendência. Ele retoma o pensamento de um grande estudioso e pensador do século XX, que é Cornélio Fabro. Bom, aqui questões muito simples para que você responda em primeira pessoa. O que nos diz a experiência da finitude? Aquilo que nós falamos na aula passada, citando Kierkegaard. Quando o homem percebe que a sua duração nesta vida, o mundo da vida, que nós falamos também, que é um conceito criado por Husserl e desenvolvido por Heidegger no seu projeto Ser e Tempo, quando o homem descobre, portanto, que a sua experiência ela tem começo, meio e fim, quando ele se dá conta de que ele acaba neste mundo, o mundo da vida, o que essa experiência com a finitude diz para ele? Então, o homem pode perceber nessa perspectiva que esta finitude implica a necessidade de um fundamento. E o que seria esse fundamento? Este prius, né, em latim, ou este primeiro da existência. Qual é o fundamento do seu ser? Qual é o fundamento da sua experiência que é finita, que ela tem durabilidade? É justamente o exercício da sua liberdade. E aí a sua finitude pode ser pensada como uma nulidade. Muita atenção aqui no que eu vou falar. Essa nulidade não significa anulação, ok? É muito numa perspectiva de Kierkegaard, e o termo é original de Cornélio Fabro. Essa finitude como nulidade é a consciência do homem de que ele termina, que a sua existência nesse mundo não é eterna. E é justamente nesta consciência da sua pessoa e na busca do sentido do seu ser que ele percebe que a sua existência tem começo, meio e fim, que ele pode fazer um uso criativo da sua liberdade. Ou, numa perspectiva heideggeriana, que nós já começamos a ver na aula passada, o homem não apenas se descobre neste mundo, como também descobre que ele é o ser que se manifesta neste mundo. Mas é um ser em construção. Ele não pediu para nascer, ele se percebe neste mundo, mas ele percebe que ele precisa se autorrealizar. Ele determina quem é. Ele determina a sua felicidade. E as escolhas que vai fazendo ao longo de sua vida é que vão caracterizá-lo como melhor ou como pior, é que vão dar sentido ou não à sua existência. O homem constrói a sua vida, ele constrói as suas relações, ele constrói
o sentido da sua própria vida, como também o descobre. Então, o caminho proposto nessa linha de pensadores, e aqui escolhi Cornélio Fábio, que vai nessa esteira, é o retorno a uma especulação metafísica original. E o que é o retorno à especulação metafísica original? Aquela aristotélica, né, que na aula de hoje nós sintetizamos em Santo Agostinho, mas que sobretudo é muito tomista. Qual é a especulação metafísica original? O homem se descobre neste mundo observando a realidade, observando, porém, portanto, o que existe. E quando ele observa o que existe, ele busca o fundamento dessa existência. O fundamento também das suas relações com tudo aquilo que existe. Então Heidegger vai dizer que esse processo chama-se clarificação do ser. Como esta palavra clarificação, nesses últimos 5 anos aí, tem uma conotação às vezes negativa, né? Até dita muitas vezes racista, eu coloquei para você para ficar claro também visualização. Embora não tenha nada de racismo, mas vamos explicar aí o politicamente correto sem aderir a ele. O termo utilizado por Heidegger é clarificação. Aqui vou dizer visualização. O que seria isso? O homem, a partir das suas escolhas, a partir de uma especulação metafísica original de busca do sentido do ser, ele vai voltar a enxergar o que estava esquecido. E o que é que está esquecido? Justamente o sentido da sua existência. E quando ele busca novamente o sentido dessa existência, ele pode descobrir que a sua liberdade é capaz de criar. E é justamente nesta relação que ele se redescobre como um ser que pode buscar a comunhão com a transcendência, ou com aquilo que é o fundamento da sua existência. Quando ele percebe, por exemplo, que tudo que existe tem uma causa, ele busca também o fundamento da sua própria causa, ou da sua própria existência. E é nesse fundamento, propriamente, que ele descobre a religião. Ok? Aqui introduzimos tudo que vamos falar daqui para frente e que até aqui queríamos introduzir. Por isso, agora, nós entramos no último argumento da aula de hoje, que é o problema da finitude e a questão metafísica. Muito simples de falar. Aqui estamos finalizando a aula de hoje. Ser aí com letra maiúscula, para o ser. Essa é uma expressão tirada de uma obra do Fabro, que também diz do ser ao existente. Veja que interessante. É o contrário do que fez Descartes. Descartes queria da existência ao ser. Eu penso, logo existo. Aqui é o contrário. É da descoberta do ser que eu percebo a existência. Mas como que eu descubro o ser? Somente existindo, vivendo. E vivendo onde? No mundo da vida. E aí nós podemos falar de uma prioridade noética. O que é a prioridade noética? Você já viu lá no artigo que eu escrevi e tá lá no Ofilates, aqui em seguir. A prioridade noética, retomando também uma filosofia, uma teoria de valores schelleriana, é aquela capacidade de atribuir valor aos nossos atos. Justamente porque o ser pode ser descoberto pelo ser, o ser maiúsculo é descoberto pelo ser com letra minúscula, que é o homem que vive nesse mundo, um homem que pode construir a sua existência, que pode fazer determinadas escolhas ao longo da sua vida, que pode atribuir valor a essas escolhas, é que ele pode descobrir, portanto, uma prioridade noética. Noético aqui é uma soma de duas palavras, nous, que é superior, à ética, né? Capacidade de agir. Portanto, dar valor a cada ação humana. E essa liberdade, o exercício dessa liberdade, que nós falávamos na aula anterior, é justamente o que implica uma autodeterminação. Mas qual autodeterminação? O que é autodeterminar-se? Voltando aí para Heidegger, é o chamado Dasein, uma heterorrelação. Isso não tem nada a ver com heterossexualidade, ok? Heterorrelação é a relação do homem com tudo aquilo que é diferente dele. É a relação do homem com, portanto, a alteridade. Explicamos também na aula passada o que era alteridade. Alter é tudo aquilo, significa outro, é tudo aquilo que não sou eu. É o chamado aliquid da metafísica. Também, nesse mesmo canal,
na aula de Metafísica 3, se não me engano, vou colocar aí para você também aqui, é onde explico isso. Este aliquid é o algum outro e é um transcendental que eu percebo aquilo que não sou eu. E aonde se constrói esta autodeterminação? Onde eu me autodetermino? Portanto, nas relações com as entidades interpessoais. Quais são? O trabalho, a cultura, a sociedade enquanto tal, e tudo que como se manifesta aí como entidade interpessoal. E na relação com as outras pessoas, que são as relações intersubjetivas. Esta é a esfera noética. No ser não se entra, pois nele sempre se está. Então, aqui é uma ironia o pensamento cartesiano, kantiano e nietzscheano. Não se pode entrar no ser. Por quê? Dele nunca se saiu. Dele nunca se saiu. Como é que o homem penetra no ser com S maiúsculo? Ué, ele não entra nunca, porque nele, na verdade, nunca saiu. Ele só pode descobrir a sua existência justamente a partir daí. Ok? Então, o problema da finitude e a questão metafísica é o que resolve essa questão. Mas lembro, para não se cair numa religião subjetiva e fundamentalista, é necessário fazer a verdadeira metafísica, a metafísica do ser, a metafísica da existência. A metafísica é o saber que retorna ao pressuposto radical. Qual é o pressuposto radical? Não se pode, contudo, esquecer que o ser não é constituído da consciência, como pensava Descartes, penso logo existe, mas encontrado dela. É percebido na consciência, mas uma consciência que se dá no mundo. Ok? Sobrepor o ser à subjetividade implica na sua perda e esquecimento. Por isso ele fala aí do processo de clarificação. Por quê? Se você sobrepõe o ser a uma experiência subjetiva, na verdade, o ser cai no esquecimento. A existência do homem perde a conexão com o sentido do seu ser. E quando se perde isso, se perde o sentido da vida. Por isso que o Dasein, o ser no mundo, o ser que se dá no mundo, esse ser que é o homem também constrói o mundo, constrói as suas relações. Há uma tarefa em tornar esse mundo melhor do que nós encontramos. Tornar-me melhor quando me dou conta de quem eu sou. Construir a minha felicidade, construir a minha relação com a autoridade e assim por diante. Como é possível fazer essa metafísica sem perder ou esquecer o ser? Aí vou citar alguns autores. Tem muitos outros, tá? Aqui apenas alguns que vale a pena e que nós veremos ao longo do nosso curso. Em primeiro lugar, finalizando o argumento final da aula de hoje. Em primeiro lugar, é não invertendo a relação ser e consciência. Presta bastante atenção em mim agora. Quando que essa relação se inverte? Em Descartes. Quando o ser procede da consciência, está errado. É justamente o contrário. A consciência é descoberta a partir da existência, ok? Não esqueça isso nunca. Se você não entendeu nada na aula de hoje e guardou isso, estou satisfeito. Não invertendo, portanto, a relação ser e consciência. Depois, a experiência da finitude não é apenas uma constatação, mas pode também ser um caminho. Aqui já é uma conclusão nossa, pessoal. Eu não apenas percebo que eu sou um ser finito, que acabo nesse mundo, mas na verdade essa experiência de finitude pode ser para mim também um caminho indicativo de que eu preciso atribuir valor e sentido à minha própria existência. E quem são autores que fazem isso, que nos permitem fazer metafísica dessa forma? Edmundo Husserl, por exemplo, com a sua fenomenologia, Max Scheler, com a sua teoria de valores, Edith Stein, que foi secretária de Husserl, né? Martin Heidegger, que nós vamos estudar muito nesse curso, Viktor Frankl, que é um autor que realmente vale a pena ser estudado, eu estudei bastante no artigo que nós falamos, e aí muitos outros, Karol Wojtyła, mas tem muitos e muitos outros, aqui tem apenas alguns, tá bem? Esses nós vamos estudar o fundamento de suas filosofias nesse nosso curso de filosofia da religião. E eu finalizo a aula de hoje
retomando um argumento que também falei do sentido. Essa possibilidade biográfica, quando o homem se descobre existente e buscando o sentido do ser, é aquela vontade de sentido ao qual falava Viktor Frankl. Nela se reconhece a principal força motivadora do ser humano. Não é simplesmente a vontade de prazer da psicanálise freudiana ou a vontade de poder da filosofia nietzschiana. Corresponde a uma visão do ser humano referida à sua transcendência. Portanto, a sua capacidade de ir além, de encontrar-se com este ser, ao sentido e ao futuro. Trata-se de uma perspectiva teleológica, ou seja, pensa a sua vida como uma linha. E aqui é o começo e aqui o fim. Mas cada ação que você realiza ao longo da sua vida vai constituir propriamente o fim. A fim da sua vida tem uma ligação estreita com cada escolha concreta que você faz. E essa visão ética teleológica é o que permite, por exemplo, compreender o sentido da vida. Quando você estudar teologia, você vai ver que muitas morais heréticas, do ponto de vista cristão, católico, rompe justamente este telos. E aí não existe pecado mortal, por exemplo, não existe pecado... o pecado mortal é somente o rompimento da sua opção fundamental, mas como se essa opção fundamental fosse descolada de cada escolha que você faz. Então, a compreensão disso é muito importante e tem uma consequência ética e depois moral muito importante para você que está se formando para ser sacerdote, ok? Então, essa perspectiva teleológica, portanto, com finalidade, faz com que a gente descubra uma dimensão espiritual. E essa dimensão espiritual não é apenas religiosa, mas implica na possibilidade máxima do ser humano de autodeterminar-se, de decidir a sua relação necessária entre ser e sentido, não como uma imposição vinda de fora, de outro mundo ou de uma revelação sagrada, ainda que possa estar em perfeita consonância com esse. Aqui se resolve a tensão nietzschiana, por exemplo. Para se descobrir, se dar valor perene a esta vida, não precisa buscar o fundamento do bem que se realiza nessa vida numa vida futura, como dizia Nietzsche. Eu creio num Deus que dança, um Deus que viva nessa vida. Não, porque viver esta vida com finalidade, descobrir o ser, é na existência, não descolado da realidade. Portanto, se existe uma outra vida, pelo contrário, ela só faz sentido pelo modo com que eu vivo esta vida. Até porque o que está acessível a mim agora é esta vida, não é a outra. A outra, se existe religiosamente, ela não é descolada dessa. Então, o que Nietzsche critica, e é uma crítica muito válida, e essa é a religião que é o ópio do povo, é você abrir mão da felicidade, do sentido na vida presente, pensando somente na vida futura, quando na verdade é o contrário. É esta vida que inicia e inaugura a vida futura. Só que aí é uma pergunta que eu deixo para você pensar. Esse cristianismo, que sobretudo a crítica de Nietzsche é o cristianismo de Jesus Cristo? Por acaso Jesus Cristo diz que esta vida não tem sentido, só o que tem sentido é a outra vida? Ou ele diz justamente o contrário, que o reino de Deus está no meio de vós, que a vida futura, a vida eterna, começa neste mundo e não se pode negligenciar o sentido desta vida em detrimento da outra. Então, nós vamos chegar lá e vamos refletir bastante isso nas próximas aulas, quando vemos os próximos argumentos do nosso curso, onde nós vamos começar a pensar efetivamente modos de religião que existe no nosso tempo atual. Então aqui eu antecipo para você o próximo argumento, né? Existência, transcendência e religião. Na verdade, já falei bastante de existência e transcendência. O que nós vamos falar propriamente na próxima aula é sobre a religião de um modo específico. E nos outros capítulos nós vamos perceber essas novas modalidades de religião que expressam nada mais, nada menos, justamente do que tudo que nós falamos até aqui. Dessa inversão metafísica e dessa perda de refletir o ser a partir de uma existência. E por isso que surgem religiões completamente subjetivas e novas modalidades de religiosidade.
Mas mais do que criticar, nós precisamos compreender e aí fundamentar qual é a essência da religião. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Um bom estudo e com Santo Tomás de Aquino vamos pedir a Deus a graça de compreender, sutileza para interpretar e reter este conteúdo também em primeira pessoa, como eu disse para você lá no início. Deus te abençoe. Até a nossa próxima videoaula.